Se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Amém? As crianças podem ir lá para trás. Deus abençoe, né, nossos queridos, nossa Adriana, né, Deus abençoe sua esposa, nosso querido Cícero. Que bom poder, Pai do Senhor, meu amor, que bom poder estar com nossos irmãos aqui para juntos aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos nesse momento meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós lemos um texto, irmãos, muito... Desliga o som, por favor. Não, pode ligar o som, só a voz está ótima. Tá, pode ligar. Nós lemos um texto, irmãos, muito conhecido dos nossos queridos irmãos. Quem lembra o texto que lemos? Vamos lá? Isso. Queridos, eu quero falar hoje com os irmãos a respeito do pecado. Olha que nome, né? Pecado. Uma palavra, irmã Adriana, tão pequena, mas com um poder de destruição enorme. O pecado, ele está ao nosso derredor. Até porque o fundador dele é o próprio diabo, né? Então ele vem ao nosso derredor, né, procurando uma brecha para que nós possamos ceder a todas as tentações que ele está colocando diante dos nossos olhos. O diabo, ele não brinca. O diabo, ele não é brinquedo. Ele, quando ele vem para destruir a vida do ser humano. E nós sabemos que nós vivemos uma época hoje da qual nós sabemos que o Deus desse século, que se chama o diabo, ele tem cegado o entendimento da humanidade. Tem muitas pessoas que estão vivendo numa prática de pecado e pensam que é uma coisa comum. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento. O diabo não cega o olho. O diabo cega o entendimento. Por que cegar o entendimento? Porque quando cega o seu entendimento, ele não vai cegar teus olhos. Porque mesmo você com os olhos cegos, você peca. Mas quando ele cega o teu entendimento, faz com que aquilo que é normal para você e natural, aquilo que é pecado, melhor falando, se torne para você como se fosse um objeto natural. Ele faz com que você entenda que aquilo que é pecado seja natural, seja comum. E isso é o que o diabo faz na vida do ser humano. Principalmente, por exemplo, quem vai aí fora, no mundo de destruição, olha para a vida que está e pensa que é normal. Porque o diabo cegou o entendimento e eles entendem que aquilo ali é normal, é comum, mas não é. E eles não conseguem entender porque o diabo cegou não os olhos, mas o entendimento. Então eu quero falar sobre essa palavra tão pequena, pecado. E eu quero dizer para os meus irmãos que para Deus não existe pecado grande e não existe pecado pequeno, tudo é pecado. Ah não, mas isso aqui é um pecadinho, é pecado. Ele disse aqui, um pecado grande, é pecado. Para Deus não tem pequeno e nem grande, tudo é pecado. E nós sabemos, meus irmãos, que nós, enquanto estivermos nessa matéria, nós sempre vamos cometer pecado. Ninguém está livre de cometer pecado. Nós somos pecadores, porém nós somos pecadores remidos. É diferente do pecador praticante. O pecador remido somos nós que renunciamos o mundo e lutamos diariamente para não viver. Não quer dizer que não pecamos, mas nós lutamos para não viver na prática. Porque o problema não é só pecar. O problema é viver no pecado. Quando você peca e você pede o perdão a Deus, adquirir o perdão da parte de Deus, é uma coisa. Isso é pecador remido. Agora, o pecador praticante é aquele que peca, sabe que está pecando, mas continua pecando e vive no pecado. Então, isso é um problema sério. O problema maior não é em pecar, é viver no pecado. Por isso que Jesus nos veio para nos resgatar, nos dar uma oportunidade de nós sermos remidos dos nossos pecados, não fazendo de nós seres não pecadores, porque não existe um ser humano na terra que não peque. Porém, é aquela questão que eu falei, nós somos hoje considerados pecadores remidos, aquele que quando comete uma falha, logo o Espírito Santo vem na sua mente e fala, você não podia fazer isso, e você, Senhor, me perdoa, adquirir o perdão da parte de Deus. O mundo aí fora não, o camarada mata, rouba, se prostitui, vive na desgraceira, e para ele é uma vida normal. Por quê? Porque eles vivem na
prática do pecado é diferente. Os irmãos estão entendendo até aqui, desafio por isso. Então, meus irmãos, o pecado, ele faz o quê? Ele afasta o homem de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, porque o pecado, ele não entra de uma vez. Ele vem devagarzinho pelas brechinhas. Ele vai procurando umas brechinhas e vai entrando. E vai entrando. Quando pensa que não, você está afundado no pecado e depois você fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ou você nunca viu pessoas, raramente eu já vi muitas pessoas que eu já dialoguei muito, evangelizando, pregando, e dizendo, meu Deus, como foi que eu entrei num buraco desse? Como foi que eu entrei numa vida dessa? Se a pessoa refletir, vai ver como começou. Que nunca começa um pecado grande. Sempre começa pequenininho, aquela coisinha. Por exemplo, o camarada quando vai ser um ladrão na vida, decide ser um ladrão. Ele não começa a roubar um banco. Ser amoroso, amar o próximo. Ele começa a tirar o dedo da carteira do pai. Cada dia mais. Ele começa a tirar o dedo da carteira da mãe. Ele começa a pegar um ato do colégio, um amigo no colégio, ou seja, começa a ter facilidades. E ele vai se adaptando com aquela facilidade de ter fácil aquilo que ele quer. Então começa. Então o pecado vai aí vai crescendo. Aí disso aí vem. Depois começa a roubar um bloco. Depois começa a roubar um carro. Depois, poxa, não, quero um negócio maior, vamos roubar um banco. E começa. Ou seja, o pecado, ele não vem da noite inteira, ele vem devagarzinho. Ele começa, é como se fosse um degrau, uma escada. E se nós não tivermos cuidado, o ser humano na totalidade não tiver cuidado, se afunda nesse pecado. Por exemplo, a prostituição. A prostituição não entra da noite para o dia. Ninguém prostitui assim da noite para o dia. Primeiro vem aqui. Vem a oportunidade, você maquina na mente, dá uma olhadinha, pensa 2, 3 vezes, vai para casa e fica em casa e tá, poxa, aquela oportunidade que eu tive. Aí fica na mente. O diabo fica na mente. Rapaz, tu deixou passar um negócio aqui, tu deixou passar um negócio aqui, tu deixou passar um negócio aqui. Quando pensa que não, você praticou o pecado. Porque o pecado ele não entra de uma vez como uma bala. Não, ele vem devagarzinho, em propostas fáceis, em propostas legais aos seus olhos. Ele vem devagar. E eu quero falar em alguns pontos com os irmãos. Eu peço que os irmãos me ajudem nos textos. Eu separei alguns versículos aqui, que é muito importante que eu recita para os irmãos. Antes de entrarmos nesses versículos aqui, eu quero falar a respeito do que Jesus falou. No versículo que lemos, no capítulo 5, no versículo de número: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás a... Antigamente, na antiga aliança, o adultério ele era consumado na prática. Isso aqui é sério. Na antiga aliança, o pecado do adultério, ele era consumado quando você praticava. Quando o homem adulterava com a mulher, ou a mulher adulterava com o homem. Aí era o pecado. E segundo a antiga aliança, nos diz categoricamente que se fosse pegado os dois em ato de adultério, morriam os dois. E morria apedrejado, porque era um pecado de morte, pela lei. Era um pecado de morte. Por isso que no capítulo de número 8 do Evangelho de João, é pegada uma mulher em ato de adultério. E trouxeram ela até Jesus. Disseram, na lei, nos mandou Moisés que essa seja apedrejada. Porque a lei dizia que teria que morrer apedrejado o adúltero e a adúltera. Capítulo 8 de João, você vai ver essa história dessa mulher. Então pegaram essa mulher e colocaram diante de Jesus. O que Jesus falou? Jesus falou alguma coisa naquele momento? Não, em silêncio Jesus ficou e o povo com pedra na mão para apedrejar aquela mulher, para matar ela, porque a lei dizia que tem que matar. Porém, se eles matassem ela, eles deveriam cometer um erro. Aí você pergunta para mim, por quê? Porque teria que morrer os dois. Porque ninguém pega só. Ela não pegou só. Isso aqui é sério. Eu estou falando do pecado do adultério. Esse pecado aqui, no tempo da lei. Hoje você pega só, no tempo da graça. E eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Mas, no tempo da lei, ninguém pecava um ato de adultério só. Tem que ter consumado entre um homem e uma mulher, os dois. Então pegaram ela. Se eles matam ela, eles eram segundo a lei, porque teria que morrer os dois. E só levaram ela. E o adúltero estava onde? No meio da multidão, com a pedra na mão, dando uma de santo. Porque é sempre assim, tem gente que só vê pecado nos, mas não consegue ver o seu pecado. Isso é um erro do ser humano. Olhar o pecado dos outros e não ver o seu pecado. Não tira a árvore dos seus olhos para ver. Então, o que acontece? Jesus faz o quê? Jesus se inclina em terra, ele se inclina, e começa a escrever. Fica ali escrevendo em terra.
o nome dos 12 O que tu dizes, Jesus? Vocês vão pegar o Ela se levanta, olha e fala: aquele aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus mostrou para quem estava ali, eram doutores da lei, estudados do judaísmo, da Torá, dos pergaminhos, do Pentateuco. Conhecia a Bíblia, conhecia, eram homens estudiosos que guardavam a lei, observavam a lei. Então Jesus olhou para todos e disse assim: aquele que não tem pecado, que atira a primeira, quem lançou a pedra? Ninguém. Jesus mostrando que todos eram pecadores. Então lançaram a pedra no chão e foram embora. Foram embora, um por um. Jesus se levanta, pergunta para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olha, não vê mais ninguém, todo mundo já tem ido embora. Jesus fala: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Quando Jesus fala vai em paz e não peques mais, não está dizendo para ela: não peque mais. Vai em paz e não peques. Porque ela tem alternativa de voltar a pecar. Todo ser humano tem o livre-arbítrio de pecar, de querer pecar. Mas Jesus incentiva ela e orienta ela que ela não peque. Mas se ela quiser pecar, peque. Mas que ela não peques mais. De lá para frente só Deus sabe o que é isso na vida desta mulher. Porém, eu vejo que a Bíblia, ela seguiu Jesus. Ela foi uma mulher que seguiu a trajetória de Jesus. Né? E sem sombra disso é história, né, irmão? Dentro das histórias, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente sabe que essa mulher seguiu a Cristo e foi uma mulher realmente respeitada na sociedade, adquiriu o respeito da população nos tempos que se passaram. Então, o que acontece? Jesus disse: não peques mais. Porém, na lei, era pegar os dois e matava. Não era uma morte rápida, era uma morte apedrejada. Cada um jogava uma pedra até que eles viessem a morrer. Assim como Estevão, né? Só que Estevão, no caso de Estevão, não foi pecado. No caso de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, foi em relação a pregar o Evangelho. Ele era proibido de falar de Jesus. Então ele na praça, pregando sobre o Evangelho, levaram ele à praça depois e apedrejaram, e ele morreu. Mas porque pregava o Evangelho. Mas o que eu estou falando é a respeito do pecado. Que o pecado, ele vem automaticamente devagarzinho. Então, pela lei, tinha que consumir os dois. Praticavam o ato do pecado e eram mortos apedrejados se assim fossem pegos em adultério. Só que na graça ficou mais difícil. Porque as pessoas pensam que estão na dispensação da graça ficou mais fácil. Não. Na lei, eles tinham que praticar um ato. Só que na graça ficou mais estreito. Jesus fala que se você cobiçar, já cometeu um adultério. E aí? Ficou mais fácil? Não. Na lei, praticava-se o ato. Se fosse pego, eram mortos. Na graça, olha o que Jesus disse. Lê o versículo 27 novamente. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Agora Jesus vai dizer: comigo é diferente. Comigo é assim, ó. Eu, porém, vos digo, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Já cometeu um adultério. Na lei, coabitavam-se os dois e cometeu o adultério. Na graça, se você pensa em mente, cobiça uma mulher, maquina na sua mente, você já está em adultério. E aí? Do mesmo sentido das mulheres. Olha os camaradas bombadão passando e falam: ah, esse homem na minha cama. Ou seja, o que acontece? Pecou, está em adultério. Aí passa uma mulher com a roupinha tal, não sei o que, o homem fala: eita avião, dobrando, dando voo na minha cama. Ou seja, o que acontece? Cometeu adultério, está em adultério. E aí? É fácil? Porque a gente fala: não, nós hoje estamos na dispensação da graça. Pensa-se que na graça ficou mais fácil, ficou não, ficou mais estreito. Porque agora até no pensamento. Aí você fala: eita, agora pegou, pastor. No pensamento, estou ferrado. O que eu faço? A Bíblia fala que nós temos que ter primeiramente de Cristo. Quando vem na sua mente aquele pensamento, se você cortou ali, você venceu. Mas quando vem na sua mente, você, aleluia, e ficou ali, aí você cometeu o adultério.
O que tem de gente, irmão, que prega, canta, é pastor de igreja, presbítero, diácono, auxiliares, obreiro, seja o que for na igreja. O que tem de pessoas pode não praticar no ato, mas na mente só vive em adultério. Eu, como pastor de igreja, se eu convidar um cantor, uma cantora para vir cantar aqui, e vai vir na festa da igreja, eu sou sincero com os outros irmãos. Se ela chegar por essas portas aí, ela não estiver bem vestida, ela canta aqui embaixo. Ela não sopra aqui para cantar, não. Pode ter certeza que eu estou falando. Ela canta aqui embaixo. Aqui. Mas aqui não. Porque tem pastores por aí que convidam cantoras para cantar. Aí parece que essas cantoras pensam que está indo para um prostíbulo. Pensa que está indo para um lugar de prostituição. Se veste como uma prostituta, uma roupa arrochada que vê picanha, filé mignon. O que tiver, vê tudo. Detalha tudo. Aí ainda vem cantar meu coração é para ti, Senhor. Aí vem pro culto. Eu vejo muito isso nas redes sociais, irmão. Estou muito em rede social, muito quando eu estou fez da igreja, vou lá, posto uma coisa e outra. Mas a gente vê muito isso. Aí fica mostrando tudo em cima do púlpito. E os pastores dizendo que está na unção, na graça, glória a Deus. Gostando do negócio, ou seja, cometendo adultério. Por isso que às vezes tem gente que me diz que eu já vi pessoas dizer que eu sou um pastor quadrado. Não, o senhor tem que. Chegou um certo camarada certa vez, até na rede social, disse, pastor Jair, eu admiro muito as suas pregações, mas o senhor é muito duro. É assim para mim. E eu mesmo, mano, o senhor tem que se atualizar, as coisas estão mudando. Eu falei, a Bíblia muda, meu irmão? Ele disse, não é porque o senhor é muito quadrado. Eu falei, a Bíblia ela é o quê? Quadrado, quando eu estou seguindo ela. Se a Bíblia fosse redonda, eu ia junto com ela, mas ela é quadrada. Então o que acontece? Tem gente, porque acham ruim quando muitas das vezes existem ensinamentos da igreja que ainda aperta, irmão, cuidado na roupa, mas se vista direitinho. Porque, irmão, a gente está na carne, irmão. A gente está na carne. A gente está com livre acesso do pecado, de praticar o pecado. Então a gente tem que ter vigilância. Nós homens temos que saber se vestir. As mulheres têm que saber se vestir, porque isso muitas das vezes atrapalha o culto dentro das igrejas. Porque existe igreja por aí que está morta, espiritual. Por conta disso, irmão, porque a cobiça é muito grande dentro da igreja. As jovens entram dentro da igreja, já patentaram os irmãos dentro da igreja. As mulheres, os homens, às vezes, porque tem uma irmã bem vistosa na igreja, sabe, esse cara vai ser vergonha, irmão. Aí vai se vestir bem sensual. Bota uma roupa apertada que mostra o pé de coco todinho, irmão. Aí fica ali, se arrega na frente assim, todo esticado. Ou seja, irmão, é coisa do Satanás. Irmão, se vestir normal. Porque, irmão, se as mulheres se vestem bem, se os homens se vestem bem em um ambiente de adoração, irmão, o diabo não vai encontrar essa brechinha na nossa mente, nos nossos olhos, não. Agora a gente está aqui, glória a Deus, sempre na presença de Deus. Louvado seja o nome do Cordeiro. De repente a gente abre os olhos. Aí está uma mulher na frente da gente com uma roupa toda detalhada. Você vê o fio dental, o dente vental, seja o que for, a raiz. Vê tudo e não está ali. Aí, na mesma hora você sai da unção, acabou. Pode dar glória a Deus, mas vai dar carne. Da mesma forma é a mulher. A mulher está ali na unção, sentindo a presença de Deus. Aí de repente está o camarada com uma calça arrochada, dividindo no meio, irmão. Uma bola para um lado, outra bola para o outro. Aí está ali. Aí a mulher quer glorificar a Deus e vai glorificar como? A gente, eu estou falando isso para os irmãos porque o pecado ele é terrível. E ele não entra de uma vez não, ele vai devagarzinho.
E muitas das vezes a pessoa fala, poxa, velho, por que o culto foi tão frio? Em muitas igrejas por aí a gente vê isso, poxa, que culto tão frio. Quando você olha para dentro do ambiente da igreja, o povo tudo nu. Onde é que a unção de Deus vai reinar? Onde é que a glória de Deus vai reinar, irmão? Onde é que a presença de Deus vai reinar? Onde a carne reina. Quando a carne reina, não tem como, irmão. A presença de Deus reinar. Então isso é muito sério. O pecado, ele é terrível. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então Jesus olha para aqueles homens e fala, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Eu estou falando para os irmãos que todos nós cometemos falhas e pecados. Mas é como eu já falei, vou repetir. Nós, como aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, nós somos considerados pecadores remidos. Aquele que peca e ao mesmo tempo fala, Jesus tem misericórdia, eu não queria cometer isso. E na mesma hora você se sai e vence. Agora vamos, abra sua Bíblia por favor. Porque eu preciso... Isaías 53, leia aí para mim Isaías 53, o versículo 4 e o 5. Isaías 53, rapidamente, tem que ser muito rápido. 4 e o 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sim. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ou seja, Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Então, quando nós se convertemos a Ele, a Cristo, Ele não quer que a gente continue na vida de pecado, porque Ele já morreu em morte de cruz para nos libertar do pecado. Então, a partir do momento que a gente se converte a Cristo, a gente tem que lutar para não viver na prática do pecado. Não quer dizer que nunca vamos pecar. Somos aptos a falhar e a pecar porque estamos na matéria humana. Porém, a gente temos que lutar diariamente, porque Cristo, Ele quando entregou a sua vida, foi para nos dar a libertação, nos dar a força de vencermos o pecado. Isso aqui é muito sério, irmãos. Agora, filha, por favor, eu preciso falar sobre isso aqui é muito forte que eu vou falar agora. Nós falamos em Mateus a respeito que até no pensamento, na cobiça, você comete o quê? Aí você pergunta, e agora? Como é que vai ser? Você tem que lutar. Você tem que lutar. Você não pode alimentar os seus pensamentos. Você não pode alimentar a sua mente. Aquela mulher passa toda assim, você ficar. Você vai ver muita coisa. Vai vir um filme na sua mente. E a tendência é você pecar, adulterar em pensamento. Pecar em pensamento. Mesma coisa é a mulher. A camarada passa. E a mulher fica. Vai pecar. E muitas das vezes, quando não consegue ter aquela pessoa, vai para outras coisas. 2 Coríntios 10, 5 diz o que, filho? 2 Coríntios 10, 5. Esse ensinamento ele é muito profundo, porque falar de pecado, nem todos os pastores hoje falam mais. Porque eles gostam, né, de viver no pecado, aí não quer falar mais de pecado. 10, 5. Diz o quê? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Sabe o que significa isso? Leia novamente, filha, bem alto. 2 Coríntios 10, 5, que eu vou interpretar para você. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toma atenção. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que é pensamento. Em algumas traduções vai estar pensamento. Você tem que dominar ele. Lê novamente, filha, por favor. Isso é forte, esse versículo aqui.
destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que é contra o conhecimento de Deus. E levando cativo. Você vai ter que levar cativo, ou seja, domínio. Você vai dominar. Cativeiro é domínio. Você vai ter que dominar todo entendimento, pensamento, a obediência de Cristo. Ou seja, tudo que você pensa em mente e você sabe que não está de acordo com a Bíblia, você tem que combater. Você não pode alimentar ele. É impossível que não venha. Vem. Mas quando vir, você vai ter que combater ele. E se você não combater ele, você alimenta ele. Se você alimenta ele, você peca. Agora eu vou falar num ponto, irmão, que é muito profundo que eu vou falar aqui agora. Ninguém nunca falou sobre isso. Eu tenho, desde os 17 anos que eu prego, já fui pastoreado por alguns pastores, e eu nunca vi nenhum dos meus pastores ensinar o que eu vou ensinar agora aqui. Nunca vi. Em rede social eu nunca encontrei. 1 de João, filha, abre a Bíblia aí, 1 de João. Eu vou deixar os irmãos abrir esse texto. Ajude o seu irmão a encontrar. Que é preciso que os irmãos leiam comigo esse texto. Que essa parte é a mais profunda do que eu vou falar hoje aqui sobre o pecado. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Ajude o seu irmão a encontrar. Ajude a irmãzinha a encontrar, filha. Eu quero que ajude todo mundo a encontrar. 1 de João, não é o Evangelho de João, é 1 de João, tem que ter um umzinho na frente. Isso. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Isso é muito interessante que os irmãos encontrem. Quem tiver uma caneta, marque, irmão. Isso é muito importante que eu vou falar agora. As pessoas pensam que ser cristão de verdade, servir a Cristo é fácil. Não é, irmão. É porta estreita. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Vale a pena a gente ser fiel a Deus. Mesmo falhando, mesmo cambaleando e pedindo misericórdia a Deus, mas nós vamos chegar lá. Porque perfeito nunca seremos. Porque nós estamos em um processo até chegar no céu. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Lê aí, por favor, bem alto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha aí. Se confessarmos os nossos pecados. Ele quem? Jesus. Ele é o quê? Fiel. Para quê? E justo para quê? Para nos perdoar. Então não tem pecado que Deus não perdoe. Ah, mas o camarada matou 1000. Ah, mas o camarada roubou. Ah, mas o camarada... A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que vive lá fora. Quando a pessoa se converte, pode ter matado 1000, 10.000, 3.000, não importa. Se converteu a Cristo, Jesus, o homem pode não perdoar, mas Jesus perdoa. Muitas das vezes os seres humanos não perdoam. Depois vem com aquela história lá do prestação de contas. Né? E tem pessoas que é assim. Vive no mundo do crime, aí se converte. Jesus salvou. Glória a Deus. Deu vida. Glória a Deus. Perdoou todos os homicídios que cometeu. Glória a Deus. Porque se não fosse, Jesus disse, eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Se o Evangelho não for libertar a vida, não for perdoar de pecado, não tem sentido. Mas o Evangelho é perdoar pecado. Então, independente do que o camarada fez lá fora, veio para o Evangelho, se converteu, Jesus perdoou. O ser humano pode dizer, matou minha família, matou não sei quem, eu odeio aquele camarada, eu tenho ódio daquele camarada. O ser humano pode até não perdoar lá fora. Mas Deus perdoa. E Deus pode colocar a mão por cima assim, ó, e ninguém tirar a vida. Mas por outro lado, já acontecem fatos de Deus permitir a prestação de conta. De alguém do passado, depois vir, mesmo a pessoa na igreja servindo a Deus, a pessoa vir lá e tirar a sua vida no meio da rua onde você estiver. Há problema com isso? Não. Porque você está com Cristo. O problema é você morrer sem Ele.
O problema é você partir sem ele. Por quê? Porque um crente pode morrer de tiro? Pode. Um crente pode ser assassinado? Pode. Um pastor pode ser assassinado? Alguém entra com raiva de mim aí, porque não gosta da minha pregação, se ele filar, entra aqui, me dá um tiro aqui, eu morro aqui em cima? Pode acontecer isso? Pode. Qual o problema com isso? A Bíblia diz o que em Eclesiastes 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente ao justo e ao ímpio. O que serve a Deus e o que não serve. Da mesma forma que o ímpio morre de um homicídio, baleado, seja o que for, um crente fiel, servindo a Deus, também pode morrer. Ah, eu não aceito, pastor. Não, não é o aceitar, é o que a Bíblia diz. Eu tenho um grande amigo meu que foi embora. Foi embora. Pastor Mário Salles. Ah, eu conheci ele. Foi embora, jovem pregador. Homem de Deus, muito usado por Deus. Vinha no seu carro. Finalmente, carro preto, ele tinha um carro bonito. De repente, os policiais entenderam, pensavam que era bandido, sei lá o que foi, e alvejou bala no carro. E ele estava lá, e ele morreu. Foi para a glória. Tudo sucede igualmente ao justo. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes o ser humano pensa que porque está na igreja servindo a Deus, não pode morrer com um acidente, não pode morrer com um acontecimento trágico, não pode morrer com uma bala perdida, não pode ser assassinado, ser mal entendido por alguém, ou por engano. Pode acontecer tudo isso até com um cristão, porque o problema não é morrer. O problema é estar com Cristo. Porque morrer, todos nós somos sujeitos a morrer, de qualquer forma. Então grave isso na mente, irmão. Pode agora, meu Deus, era um grande homem. Deixa disso, homem. Era um grande homem de Deus, era uma grande. Era uma grande mulher de Deus. Rapaz, assassinaram. O que foi que aconteceu? Será que foi que teve logo na mente, né, do povo? Aposto que fez coisa errada. Né? Já viu, olha, era pastor, mas tinha alguma coisa errada. Irmão, e às vezes não é. Às vezes é acontecimento da vida. Porque a Bíblia diz, Eclesiastes, aí você lê, 9, versículo 2, tudo sucede igualmente ao justo, ao ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tudo sucede igualmente. Então aprenda isso, pelo amor de Deus, para que, se Deus o livre, acontecer uma tragédia, que nunca aconteça, que Deus guarde a nossa casa, a nossa família. Mas se acontecer, muito obrigado. Mas se acontecer, que você nunca venha desistir da fé. Que você nunca venha largar a fé, abandonar Cristo e dizer, ah, como é que Deus permitiu isso? Eu não quero mais servir a esse Deus. Como é que Deus permite acontecer isso com a minha família? Como é que Deus... Não, nunca faça isso. Porque Deus sabe, eu conheço uma família, vou abrir um parênteses aqui. Eu conheço uma família que hoje está afastada da igreja. Porque uma irmã, a mãe muito crente, desde o berço, crente, irmã, crente, desde o berço, foi acometida de uma enfermidade, de um câncer. E os irmãos oravam e muitas pessoas vinham entregar mensagem mentirosa, porque o que mais hoje tem é pessoas que vêm entregar, Deus está mandando dizer, Deus está mandando dizer nada. Vai para as lives, para a rede social. Irmão, é muito perigoso. Essas pessoas que ficam usando essa negócio, Deus está mandando dizer, pera aí, não brinca esse negócio não. Toda hora, irmão. Toda hora é uma revelação, é uma mensagem, e é carteira, Deus é carteira. Toda hora, tem gente que tem mais, hoje, tem gente que tem mais revelação hoje, entre aspas, revelação entre aspas, que não é só visagem, revelação, mais do que os profetas antigamente, irmão. Misericórdia. É revelação toda, epa, tô vendo, loia, tô vendo, tá vendo o quê? O que você tá vendo? Olha, não, pelo amor de Deus, tem gente que é demais. Eita, pai, irmão. Tem alguém aqui. Olha, o número do CPF é tal. Se falar, o meu mano ficará na hora. Eu não dou autorização para ninguém falar do CPF. Poxa, que história é essa? Aí todo o CPF e tal, acabou, o CPF do pastor é esse. Agora vou botar para quebrar. O número do RG, pai, não vem não. Poxa, que espírito safado é esse? Documento é algo privado seu, irmão. É algo pessoal seu, não é para estar dando para todo mundo, não. E tem gente que é assim. Ô, irmão, pelo amor de Deus.
Deus, quando quer falar conosco, Ele fala a hora que Ele quer. Pela sua palavra, Ele pode usar alguém, pode, que só chega ali tranquilamente. Você, Deus mandou te dizer assim, assim, assim. Se prepare, vai acontecer. E também, mas tem gente que fantasia tanto, irmão, quando vai entregar um recado de Deus, e fica uma fantasia, e engrossa a voz. Tem mulher que bota, parece um apito na garganta, e bota para gritar, e é um barulho, vai entregar uma mensagem para alguém. Faz um barulho, e é um barulho, é um movimento, é um negócio que não precisa disso. Quando você vai entregar, Deus me dá, quantas das vezes Deus já me deu mensagem, eu pregando. E aconteceu, ele estava comigo mesmo, lá em auxiliar também estava comigo, lá em casa. Deus falou comigo, eu olhei para o pastor do lado assim, e eu vi uma veia no coração dele, desgastada. E Deus falou para mim, fala para ele que eu vou trocar a veia do coração dele. Eu falei, pastor, Deus está trocando a veia do seu coração. Porque o Senhor tem um ataque fulminante. Deus está te dando vida. Pouco tempo depois ele falou sobre o exame que tinha feito, que estava sentindo muitas dores e tal. E ele entrou em contato comigo e falou que realmente o médico disse que tinha uma veia desgastada e automaticamente aquela veia sumiu. E a que está agora é uma veia perfeita. Ou seja, irmão, não precisa disso. Deus quando quer falar, Ele fala. Tá certo? Então, o que eu quero, voltando aqui, irmão, porque às vezes nós não entendemos um atributo que Deus tem, que é soberania. Deus, Ele é soberano e Ele faz como Ele quer, senhor. Ninguém pede como Deus quer fazer. Tem muitos que Deus vai preservar para o arrebatamento da igreja. Tem outros que vão ser acometidos de enfermidade e vão morrer. Nós vamos para o céu. Tem outros que podem morrer de um acidente. Todos nós somos sujeitos a tudo isso. Mas o problema não é a forma da morte. O problema é você ter convicção para onde você vai depois dela. Segundo o adventismo do sétimo dia, eles dizem que morreu, acabou. Você deixa de existir. Porque eles dizem que a alma é mortal e o espírito do ser humano é mortal. E a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que a nossa alma ela é imortal e o nosso espírito é imortal. Apocalipse capítulo 6, nós vamos encontrar, a partir do versículo 9, as almas do que morreram debaixo do trono de Deus, consciente. Então não perde a consciência. A gente não vê Jesus contando uma história do rico e Lázaro, que morreram os dois. Um foi para o paraíso e o outro para o Arden, lugar de tormento. E lá do Arden, o rico clamava e dizia, Pai Abraão, consciente. Então, quem morre com Cristo, continua consciente. O corpo volta à terra, mas o seu espírito, a sua alma, vai ser conduzido para onde você escolheu com vida. Se você serviu a Deus, vai para o lugar do descanso, consciente. Você vai estar lembrando de novo. Você vai estar lembrando de todo mundo aqui. Você vai estar lembrando dos seus parentes, obrigado. Você vai estar lembrando de todo mundo aqui. Você vai estar consciente. Aqueles que morreram no mundo do crime, seja lá o que for, foi embora. Quando chegar lá, o que eu estou fazendo aqui? Aí cai a ficha das pregações, cai a ficha de tudo que ouviu, cai a ficha das oportunidades que teve e não aceitou. E não tem mais volta. O rico disse, manda que Lázaro. Olha, irmão. Molha a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua. Eu estou atormentado nessa chama. Ao adventismo do sétimo dia quer pegar esse texto aqui e quer dizer que isso aqui é uma alegoria. Como que fala? É uma parábola. Parábola não cita nome. Tudo que cita nome é história verídica. Aprenda isso. Quando você lê na Bíblia uma expressão, um texto, está lá em cima, parábola. Se citar nome, não é parábola, é história verídica. Porque parábolas são comparações. Quando se cita nome, cita o nome de Abraão, cita o nome de Lázaro. Amém, meus irmãos? E quando se cita nome, não é parábola, é história verídica. Aprenda isso. Então, a escolha
é convida. Pronto. Lê novamente, por favor. 1 João 1, 9, rapidinho. Se confessarmos Sim. os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem pecado que Deus não perdoa? Não. Tem ou não? Não. Qual é? Blasfemar contra o Espírito Santo. Só isso. A blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, pastor, o que é blasfemar? Blasfemar, vamos dizer agora. As pessoas, existem várias linhas de blasfemação, né? As pessoas, vários teólogos afirmam vários tipos de linha, mas eu vou falar a real. Blasfemar contra o Espírito Santo, entristecer, é uma blasfema. Eu vou explicar, não se assuste não. Rejeitá-lo é uma blasfema. Negligenciá-lo é uma blasfema. Rejeitá-lo é uma blasfema. Zombar daquilo que ele efetua é uma blasfema. Aquilo que ele está fazendo e você diz que não é ele, que é o diabo, é uma blasfema. Deus está usando alguém, verdadeiramente Deus está usando alguém, o Espírito Santo de Deus está falando na boca daquela pessoa e você diz que é o diabo que está falando. Se você não tem conhecimento e discernimento de entender se é Deus ou se não é Deus, se é o Espírito Santo ou não é o Espírito Santo, você tem que ficar calado. Porque se você falar, você blasfema. Então a linha da blasfema vem em vários sentidos. Aí você fala, e a opção de entristecer? É quando você rejeita ele. Quando ele quer falar com você e você não deixa. Quando ele quer ter uma intimidade contigo e você não deixa. Quando ele diz para você, filha, não faça isso, você faz. Quando ele fala, meu filho, não entra nesse caminho, você entra. Isso se torna também. Então é muito sério. Existem várias linhas de pensamento. Várias linhas. Em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, existem várias linhas de pensamento. Mas essa que eu falei é a real. Tem dois que eu não perdoo, é blasfemar contra o Espírito Santo e o que tira a própria vida. Não tem perdão. Não, mas isso aí já é um pecado, né? Mas quando se fala perdão, a pessoa tem que estar com vida. Por isso que já morreu, né? Então esse não conta por conta de que já morreu, né? Na verdade. Mas com vida, aquele que pecou, mas continua com vida. A blasfêmia é um pecado perigoso. Por que a Bíblia diz assim? É que Moisés é sério. Ai, vou falar, vou. Lembra de Ananias e Safira? Eles venderam o quê? Uma propriedade. Aí tiraram um certo valor daquilo que venderam, que não foi o valor correto, e foram entregar no templo ao sacerdote. E eles mentiram o valor que tinha vendido a sua propriedade. O que aconteceu? Eles morreram. Porque na mesma hora Deus disse, olha, tu não mentisse a homem, mas tu mentisse ao Espírito Santo. Morreu. Lá vem a outra, a esposa. Aí faz a pergunta, quanto foi? Foi X. Da mesma forma que o marido falou, ela falou. Mentiu também, caiu morta. Isso é sério, irmão. As pessoas pensam que ser cristão é brincadeira. Você vê muitas pessoas por aí carregando Bíblia debaixo do braço, assim, terno, gravata. Pode ser. Chega de cigarro. Pode ser. Ó, pai.
não vai chegar na altura desse poste, quanto mais no céu. Porque ser crente, irmão, como a Bíblia diz, é sério. Entenda, Givaldo, bota somente uma coisa. Perfeito nós não somos. Ninguém é. Todos nós, eu falo também. Todos nós falhamos. Mas eu já falei no início aqui, nós somos pecadores. Quando a gente comete uma falha, a gente já, o Espírito Santo toca logo. Não faça isso. E você faz o quê? O Senhor me perdoa. E o Senhor me perdoa. Então tenhamos cuidado, irmão. Então Jesus perdoa todo tipo de... Só não há... Agora segura que apertou. Vou falar, Jesus. Vou. Tiago capítulo 5, versículo 16. Esse é o... Dobra a atenção aqui. Meu Deus, isso aqui é muito forte, mas... Quando eu li isso aqui, eu tremi. Isso aqui é muito forte, vamos falar agora. Quando os irmãos encontrarem, me digam, todos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Porque nós lemos em 1 João 1,9 que Jesus perdoa todos os... Oi? Todos os pecados. Giovanni, isso aqui é forte pra gente. Que eu vou falar agora. Tiago 5. Você, isso é tão forte que eu vou falar agora. 5,16. Já sei, isso é forte que eu vou falar. Muito forte. Cícero, isso é tão forte. Você já é, isso aqui é de empinar o eixo. Isso aqui é de precisar depois de levar o carro para alinhar. Fazer até a cambagem do pneu, que ele entorta tudo. Isso é muito forte. Ajude os irmãos a encontrar. E marque aí na sua Bíblia que isso aqui é muito forte. Porque o primeiro que nós limos foi em 1 João 1,9 que diz que quando nós confessamos o que? Os nossos pecados, Cristo perdoa. Eita, meu Deus. Quem perdoa é quem? Só quem perdoa é quem? Cristo. Quem perdoa pecado é quem, irmão? Cristo. Ô filha, lê aí, por favor, bem alto, você é tão forte. Vai. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Peraí. Quem perdoa pecado? Cristo. Mas existem falhas em nossas vidas, pecados em nossas vidas, que é considerado na Bíblia como enfermidade. Quem perdoa pecado? O texto que vocês acabou de ler diz assim, que confessar o quê? Leia novamente. Confessai as vossas culpas. Que é o mesmo que os vossos pecados. Uns aos outros. Uns aos outros. E orai. Uns pelos outros. Para quê? Sareis. Para que sareis. Deus perdoa teu pecado. Mas tem coisas que você só vai ser liberto quando você encontrar um crente, mais crente do que você. E você dizer para ele, irmão, está acontecendo isso comigo. E eu não consigo me libertar disso. E aquele irmão vai orar por você. E você vai ser sarado. Porque aquilo se torna na sua vida uma enfermidade. Deus vai te perdoar. Sempre que você pecar. Mas tem coisas que só vai sair da sua vida quando você encontra. Não é qualquer crente não, irmão. Quando você vê um crente de verdade que ora mais do que você sabe que é crente de verdade, e você vai dizer para ela, vai dizer para ele, irmão, eu estou cometendo isso, eu não consigo me libertar disso. Aí a Bíblia vai dizer, orai uns pelos, para quê? Para que sejais sarados. Aí aquilo vai embora. Eu vou abrir um parênteses aqui, isso é muito forte. Existe um pastor, eu vi ele contando um testemunho uma vez. Dá uma atenção para cá, que isso é muito interessante. Pecado, Jesus perdoa.
Mas existem pecados que é como uma enfermidade no teu corpo. Então você vai estar pecando, Deus perdoando, mas nunca vai ser liberto. Mas quando você confessar e receber a oração que precisa receber, você vai ser sarado daquele mal. E nunca mais você peca naquela forma. Eita, que palavra, né? Ninguém não ensinou isso. Tem um pastor, eita, vou falar, fala Jesus, sim, ok. Tem um pastor, irmã Adriana, que ele, contando um testemunho, ele disse assim, eu não sei se no período de pastor dele, eu não sei se quando ele ainda era obreiro, eu não sei se quando, não sei como. Eu sei que ele disse que era escravo da pornografia. E crente. Ele era crente, mas ele era escravo da pornografia. Ele não conseguia ficar sem assistir filme pornográfico. Ele não conseguia ficar sem assistir filme de pornô. Ele chorava. Ele dizia, Deus, tem misericórdia, eu quero ser fiel a ti. Deus, tem misericórdia, eu quero ser fiel a ti. Ele orava, ele jejuava, ele consagrava e nada. Ia para a igreja, tinha oportunidade, cantava. Ia para a igreja, pregava e ficava naquela mente, meu Deus, como é que eu vou ser liberto disso? Me liberta, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta, Senhor. Me liberta, Senhor, me liberta, Senhor. E nada acontecia. Ele era preso na pornografia. Que isso é um pecado, é uma enfermidade. A pornografia é uma enfermidade. É um pecado, mas é uma enfermidade no corpo do homem. Ele disse, Senhor, o que eu faço para me libertar disso? Aí ele, no testemunho dele, vê, ó, me veio à memória esse testemunho agora, depois que eu li esse texto aí. Ele, quando leu esse versículo, ele lê novamente. Aí ele, lendo, vamos ler. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Eita, aí sabe o que ele fez? Espera aí. Eu vou procurar o jovem mais crente na igreja. O irmão mais crente na igreja. Chegou e chamou no particular, irmão, eu preciso confessar um negócio para ti. Porque a Bíblia diz que a gente confessando, a gente vai orar um pelos outros e a gente vai ser sarado. Eu vou me sarar dessa enfermidade que eu não consigo ser liberto. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele confessou. Aí na mesma hora, o irmãozinho, então vamos orar nós dois aqui. Vamos. E o irmãozinho confessou algo também para ele, que estava acontecendo, que não conseguia ser liberto. Aí começou a orar um pelos outros. Ora, Senhor, liberta teu filho, sara ele, sara ele, sara ele. Ele disse que a partir daquele dia, ele foi liberto da pornografia. A partir daquele dia, ele não sentiu mais prazer em assistir filme pornográfico. Ele não sentiu mais prazer de nada. Por quê? Porque ele procurou alguém crente de verdade. Falou, irmão, está acontecendo isso comigo. Oraram um pelos outros e aquela enfermidade foi sarada. Porque tem pecados que é enfermidade no teu corpo, que só vai sair quando você confessar para alguém e orar junto com aquela pessoa. Enquanto não, você pode consagrar, jejuar, pode fazer o que for. Não resolve. É o que a Bíblia está dizendo. Não é para ser perdoado que você vai confessar para ninguém. Porque quem perdoa é Cristo, é Deus. Mas é para ser sábio. Deus perdoa. Mas existem pecados, enfermidades no nosso corpo. Ele precisa confessar para alguém, receber a oração, orar junto com aquela pessoa para ser sábio. Isso é muito sério que eu estou falando para os irmãos. Porque tem muitos cristãos no mundo evangélico presos na pornografia. Eita, Jesus, eu vou falar isso assim. Os irmãos, o pessoal que está me assistindo, que aprendam isso. Isso é muito sério. Mas eu já conheci relatos de casais. Cícero, que antes de ter relação sexual entre os dois, tinham que assistir um filme pornográfico. Eles tinham que assistir primeiro um filme pornográfico para poder ter relação um com o outro. Isso é o quê?
Pecado. Isso é o quê? Uma doença. É. Tem de tudo nesse mundo. Muito sério. Ensinamento desse, irmã, a maioria dos pastores hoje não ensinam não. Não ensina não, porque tem medo de ensinar, de falar essas verdades para os irmãos. Aí o povo vai o quê? A igreja vai crescendo, a igreja vai enchendo, daqui a pouco fica pendurando até crente nas paredes, não tem mais espaço embaixo. Mas o povo está o quê? Está conduzindo ao abismo. É um pastor de ovelha, mas conduzindo as ovelhas para o abismo. Nunca prega e ensina a verdade que a Bíblia manda. Fica conduzindo o povo. Não, fica assim mesmo. Nada. Isso é normal. Isso é normal. Que nem tinha um certo pastor aí, não vou citar o nome dele, mas inclusive do advertismo do sétimo dia, famosão, lá de cima, de televisão, de não sei o quê, em adultério com a irmã dentro da igreja. Adulterana. Aí depois que foi descoberto, que foi que a igreja fez? E foi que a igreja fez? Sabe o que a igreja fez? A liderança maior da igreja pegou e botou ele para outro país. Para ir encobrir. Mas não teve como cobrir. Irmão, não vale a pena a gente passar 1 hora, 2 horas de joelho num chão duro. A gente passar a nossa vida toda lutando para não pecar. E quando pecando, pedindo sempre perdão a Deus. A gente dedicar a nossa vida a servir a Cristo. A gente lutar para chegar no céu, lutar. E quando a trombeta soar, a gente ficar, irmão. A gente não subir para o céu. Porque a gente preferiu ocultar em nós os nossos pecados do que a gente buscar a misericórdia de Deus. Isso é sério. Ah, pastor, só agora me deixou pensativo. Eu agora estou... Não, é Bíblia. Perfeito nunca seremos. Perfeito nunca seremos. Mas buscaremos sempre em Deus estar melhor. Falhou, Senhor. E lute. Não é aquela coisa de falhou hoje e amanhã falha de novo. Porque aí você já está escravo, você está doente. Você quer identificar um pecado que é uma doença no corpo do ser humano? É aquele que lhe atrai diariamente. E você tem que fazer, e tem que fazer, e tem que fazer. Aí é um pecado doentio. É uma doença no seu corpo que você precisa se ligar. Precisa confessar, receber oração, orar, para que seja liberto como está de acordo. Tiago 5, 19 é? 5, 19? 5, 16. Então tenhamos cuidado, irmãos. Porque servir a Deus não é fácil, mas é a melhor coisa. Que adianta? A Bíblia diz que aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro. Se entregar a esse mundo de pecado, viver essas aventuras que o mundo oferece. Porque o que o mundo oferece não é ruim, mas não leva para o céu. Por que eu digo que o mundo oferece é bom? Porque se fosse ruim, não tinha tanta gente lá. Eu já vivi lá, eu sei como é. Não é ruim, mas não leva para o céu. Então, o que não me leva para o céu, eu não quero para mim. Eu prefiro renunciar àquilo que é bom que o mundo oferece, do que aceitar o que é bom que o mundo oferece, rejeitar a Cristo e viver no mundo e perder minha salvação. Prefiro renunciar ao mundo e viver para Cristo. Servir a Ele. Até o último dia desse suspiro aqui, ou Ele arrebatar a sua igreja. Porque tem gente que olha para o mundo e pensa que aquilo ali é tudo, irmão. E não é. Eu já vivi lá. Nessa época mesmo, junina, a banda tocava 9 horas da noite. 7 horas já estava na mão. 7 horas já estava lá no meio da rua, lá. Dando uma de galã.
me achando, já preparando meu território. Logo cedo, ela dizia, pronto, o meu quadradozinho é aqui, ó. É aqui. E já ficava ali. Ela ficava testando o celular e olhava o meu quadrado. Esse espaço aqui é meu. Ficava lá assim. Se achando bam, ficava olhando as meninas mais bonitas quando ia chegando. Eu vou tentar ali. Era assim. Eu olhava assim. Rapaz, é muito pra mim, mas eu vou tentar ali. Porque eu era luxento demais. Eu não sou caro bonito, irmão. Mas eu era luxento demais. E eu olhava e ficava ali. Aí quando começava a tocar as festas, isso aqui é sério que eu estou falando também, irmão. Começava a festa, eu chegava, perto daquela jovem mais bonita, falou, tudo bem. Vamos dançar? Vamos. Apontava, segurava umas meia hora, dançando. Vamos aqui rapidinho, tomar um refrigerante e assim. Ou seja, era noite e todinha isso. Até de manhã. E deixa eu me dizer uma coisa. Quando eu chegava em casa, eu sentava na calçada, assistia em casa. E o medo que me dava de Jesus, eu mexia no devia. Tomara que não venha ninguém aqui na porta. Ele está no mundo da sede, irmão. Está no mundo, faz o que tem de fazer e para ele acabar. É festa. E não é assim. Eu já tenho misericórdia. Ficava lá na calçada sentado e pedindo misericórdia a Deus. E ao mesmo tempo refletindo, meu Deus, não era para mim estar dentro da igreja? Não era para mim estar cantando um conjunto de jovens? Meu Deus, se eu tivesse morrido ali, me envolvi em confusão, aonde aquele pai de evento que não está mais coberto ali, quantas das vezes eu não pulei dali embaixo, correndo de polícia? Ou seja, irmão, é isso que o mundo oferece. Destruição para você. Até que um dia eu caí em si de Jesus, que ele deve ter força. Aí eu chegava em frente da igreja e queria entrar, e cadê ter força para entrar? Até que Jesus me deu força e me trouxe de volta. O que eu quero dizer? O que o mundo oferece é ruim? Não, mas não leva para o céu. Então é melhor você renunciar ao prazer que o mundo oferece e seguir a Cristo para chegar no céu, do que aceitar os prazeres do mundo, negar a Cristo e não chegar no céu. Por que é estreito o céu? Porque não é fácil chegar lá. Todo dia você vai ser tentado com uma coisa e outra. E você quer, olha não, seja nós casados ou não, somos tentados. O jovem também, eu fui jovem de igreja, eu sei, é muita tentação em cima do jovem. O diabo investe de toda maneira para tentar tirar você da igreja. Para tentar arrancar você da presença. Bota cabelinho de manga chupada na sua frente, olhos em verde, e começa com um digo, conversinha, você é linda, você é uma princesa, você é um chuchu, é um melzinho de abelha. Você é aquela estrela, aquela lua. O jovem, você não acaba não é nem tão bonito, aí viu um avião para ele. Porque aí não via, aí você é um jovem, rapaz, vamos curtir. Você está nessa ainda? Que é isso, é um jovem, vamos curtir o mundo, rapaz, tem muita coisa boa. Estou aqui pronto para você, estou aqui pronta para você. Ele joga esse luto e aquilo ali se escraviza no pecado. Nada melhor, irmão, do que estar na presença de Deus, viver o que Deus tem para nós, aguardar o tempo de Deus na nossa vida. Eu passei 3 anos, eu digo que esses 3 anos no mundo foram os piores tempos da minha vida. Eu digo que foram os piores hoje. Mas quando eu estava lá era bom. Porque cega o entendimento, o diabo cega o entendimento. Faz com que você entenda que é bom. Não era. Era um risco, era um perigo. Mas a melhor coisa é que tem um jovem que cresce na igreja, vive na igreja, casa na presença de Deus, constrói sua família na presença de Deus. Não tem coisa melhor. É uma vida de paz, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida alegre, é uma vida feliz. Agora, quando dá loucura na cabeça, vai procurar lá fora e diz, Mandela. Tem uma jovem, ela sabe, eu não vou citar o nome dela porque talvez ela tenha que assistir, mas tem uma jovem que ela se arrepende até hoje. Cantava muito na igreja, cantava.
cantava, era uma vez que voz, irmão. Quando cantava, a gente parecia que ele estava subindo para o céu. De tão lindo que ela cantava. Brincou. Foi buscar lá fora o jovem. Se juntou com o cara toma um bucho, tome 2, tome 3, depois se vira. Jovem de igreja. Aí vai para a igreja hoje, fica assim na igreja. Poderia ter esperado em Deus, casado com um jovem da igreja, casado com um jovem crente. Não, se iludiu com o mundo. Se iludiu com os prazeres do mundo. O que acontece? Hoje, até hoje, ela está na igreja, mas até hoje ela vem adulterando. Porque o diabo escravizou ela na prática do adultério. Vai para a igreja, mas continua adulterando. Destruindo relacionamentos. Não brinque com o pecado, irmão. Não brinque com o diabo não é brinquedo. Ele quando escraviza, ele escraviza mesmo. Não brinque com o diabo, que o diabo não é. Assim como Deus não é brinquedo de ninguém, o diabo também não é brinquedo de se brincar, não. Porque quando ele escraviza o camarada, não brinque, não. Ah, eu saio a hora que eu quiser. A hora que eu quiser sair da bebida, eu saio. A hora que eu quiser sair no exemplo da droga, eu saio. A hora que eu quiser sair da prostituição, eu saio. A hora que eu quiser sair do roubo, eu saio. Não brinque, não. Porque você não tem poder para isso, não. Porque quando está na mão do diabo, o diabo faz de você cavalinho. Do jeito que ele quer, ele faz com você. E você fica ali. Você já percebeu que você tenta, muitas das vezes não consegue sair? Porque você já está na mão dele. Ah, eu não quero, porque você está apontada dele. Está na mão, ele escraviza. Mas eu conheço um que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Rabi da Galileia, que liberta. E quando ele liberta, liberta mesmo, irmão. Agora, para se libertar, realmente, o ser humano tem que dizer: Senhor, me liberta, eis-me aqui. E se derramar na presença de Deus, ele liberta. Eu era viciado, irmão. Eu era viciado em pornografia. Eu era viciado em jogo. Eu era preso em jogo, irmão. Eu brigava, eu pegava na tapa. Eu era viciado em forró. Aonde tocasse, podia ser uma lata, porque não precisava ser pandeiro. Precisava ser pandeiro, uma lata tocando longe. A orelha já começava a fazer isso, a se balançar automaticamente. Para entrar lá no meio, porque eu era viciado. E eu estou aqui, entrando agora, se não me foge a memória, para 23 anos. Liberto do mundo. Liberto da prostituição. Liberto do vício do forró. Liberto do jogo. Liberto de muitas outras coisas. Olha eu aqui. Quando você quer, você. Agora, quando finge, aí é outra coisa. Porque, irmão, eu vou falar, eu já estou passando, mas eu vou falar isso aqui. Tem um certo irmão, olha aqui para mim, chama agora, tem um certo irmão, lá em Catene, na igreja Pentecostal da Assembleia de Deus. Ele se convertia agora, aí depois cedia ao pecado, voltava para o pecado. Aí convertia agora, depois cedia ao pecado, do homossexualismo. Eu cheguei para ele, uma vez, ele, pastor Neilson, ele morou vizinho da gente. Neilson, eu não tenho força. Eu vou para a igreja, mas pensa que não, depois eu caio no homossexualismo novamente. Parece se converteu de verdade. Eu gosto para mim. Num dia que você se converter de verdade, que você não esteja indo para a igreja só para ser liberto. Porque Jesus, ele não é um produto de ser usado e largar fora. Primeiro que ele não é produto, ele é Deus. Se você for para a igreja verdadeiramente se converter de verdade, entregar sua vida, espírito, alma e corpo de verdade, você não volta mais para essa vida, não. É mesmo, pastor? É. Eu vou. Foi. Está firme até hoje. Não caiu mais nada. Porque o problema do ser humano é vir lá de fora e pensar: eu vou para a igreja porque eu quero ser liberto desse negócio aqui. E isso aqui. Não vem desse intuito.
vem no intuito de servir a Deus, de entregar a sua vida totalmente a Deus, porque aquilo que precisa ser liberto, Ele vai te libertar automaticamente se você pedir. Ele tira de você, porque o ponto inicial é entregar totalmente a sua vida a Cristo. Entregou, Ele liberta de tudo que você precisa ser liberto. Sem você mesmo falar, Ele já sabe que precisa te libertar. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos. Fique de pé. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Obrigado pela presença de todos. Cícero, muito obrigado mais uma vez, nossa irmã Diana. Obrigado a todos os nossos irmãos aqui. Passei 5 minutos, mas é assim mesmo, irmãos. Irmãos, eu não sou acostumadamente passar. Amanhã nós temos culto de oração. 40 minutos de oração amanhã, filho. 40 minutos de oração. Amanhã eu não vou estar aqui, porque eu vou estar lá no ensinamento lá em Belém. Mas os irmãos estejam orando. Nessa oração nós vamos estar orando pela tia da nossa irmã Jaqueline, para Deus lhe dar saúde. Deus pode fazer. O homem não pode, Deus pode. O que é para o homem fazer, ele faz. Se é para passar por cirurgia, é com o homem. Se é uma coisa ou outra, é o homem. Agora aqui como eu falei, para que eu não consigo mais, aí Deus ele faz. O que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Amém? As crianças entram para a gente orar. Entendeu? Então é muito importante isso. Ore também pelo pequenininho de Jaciele. O David de Jeremias não pôde estar aqui. Jaciele levaram ele para o postinho lá embaixo. Está com uma febre muito alta e está um pouco doentado, menino. Mas Jesus vai dar saúde em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, que agradecemos, meu Deus, por este ensinamento e por essa escola bíblica com as crianças. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos que aqui estão presentes. Aqueles que não puderam chegar nessa noite, que o Senhor abençoe de forma especial. Oramos, Senhor, pela vida da nossa irmã Jaqueline. Pedimos a tua bênção sobre a vida dela. Deus eterno, estenda as tuas mãos. Aquilo que o médico não pode fazer, faça, porque o Senhor tem poder para fazer. Foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos gerou, foi o Senhor que nos deu a forma no ventre da nossa mãe. O Senhor conhece cada ponto do nosso corpo. Dê saúde a ela, para a glória do teu nome. Eu oro também pela vida de Enzo Gabriel. Tome aquela criança em tuas mãos e dê saúde. Repreenda aquela febre, repreenda todos os sintomas que ele possa estar sentindo. Senhor amado, sede com cada um dos teus filhos neste lugar. Guarda, livra, protege de todo mal. Livra e fortalece o teu povo, Senhor. Prepara cada dia para o dia glorioso da tua vida. Fica conosco, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Diga para seu irmão: Jesus é melhor para todos nós. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pode ser no Pode ser no campo. Pode ser, irmão.